Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, continuamos e terminamos hoje o sermão que iniciamos na semana passada sobre as considerações das relações entre a Igreja e a política. Semana passada falávamos da relação existente entre a Igreja e o Estado e da natureza dessas duas relações. O centro de toda esta doutrina católica é que a Igreja é uma sociedade perfeita, assim como o Estado, mas superior ao Estado, que tem como finalidade a glória de Deus e a salvação das almas. Em resumo do que dizíamos na semana passada, é que o Estado não deve prejudicar a Igreja na consecução da missão que ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada vez que a Igreja sentir que o Estado ameaça a sua missão ou prejudica a sua ação na sociedade, impedindo que ela se desenvolva, ou então criando ou favorecendo uma estrutura de pecado social, a Igreja tem por dever sagrado a missão de interferir na política, dialogando com as autoridades e formando, ensinando os seus filhos nas boas orientações. Isso é um resumo do que nós vimos na semana passada. E é nítido aos nossos olhos que é exatamente este o quadro político que se encontra o Brasil atualmente. Dependendo de quem ganhar ou perder as próximas eleições presidenciais, a Igreja poderá continuar seguindo a sua missão em plena liberdade e sem perseguição ao anunciar a fé e a moral católica, ou então ela poderá perder, Deus sabe o quanto, a sua liberdade de ação, ser perseguida e ter dificultada a sua divina missão, bem como a instalação oficial de uma nefasta, então, estrutura de pecado, que é muito mais perniciosa que a atual que nós encontramos hoje, onde haveria, então, uma implantação de uma verdadeira sociedade anticatólica, com o reinado da ideologia do gênero, da liberação absoluta do aborto, da implantação de um regime socialista. Se é ruim, por exemplo, que um regime de direita liberal nos governe, muito pior é o governo da esquerda brasileira. Se é ruim que a nação seja presidida por alguém que é um escândalo para a fé e uma contradição nos bons princípios que o seu governo nos dá, pior ainda é ser governado por alguém que não é apenas um escândalo para a fé, mas que persegue a Igreja de Deus e impede e dificulta que os fiéis católicos possam praticar a sua fé íntegra e tranquilamente. É importante lembrar, meus amigos, e essa frase é importante, que um católico pode agir como católico sem agir como cidadão. Como quando um católico vai à missa, por exemplo. Ele vai cumprindo o seu dever de católico, não um dever de cidadão. Mas nunca, caríssimos, um católico poderá agir como cidadão sem agir como católico também. E nós agimos como católicos na política quando agimos preocupados dos interesses da Santa Igreja, nossa mãe. Devemos agir, politicamente falando, como católicos, preocupados pelos bens da Santa Igreja. Quais são as qualidades que devem ter os candidatos elegíveis por um eleitor católico? Eles devem possuir 4 qualidades básicas. A primeira delas é a honestidade. A segunda delas é a competência. A terceira, um dinamismo político. E a quarta é um respeito ou ao menos uma não hostilidade para com a Santa Igreja.
Se um candidato não for honesto, ele fará do seu cargo um meio de enriquecimento pessoal e de puro interesse pessoal. Se ele não for competente, prejudicará o Estado por não saber governar o Estado. Se ele não for dinâmico, o Estado perecerá de falta de cuidado. E se ele for inimigo da Santa Igreja, atrairá sobre si e sobre os seus as maldições do céu. Dessas 4 características, a mais importante é a honestidade, porque ela engloba todas as outras 3 de uma certa maneira. A mais importante das características de um candidato à presidência é a honestidade. Inclusive, um católico poderia votar em uma pessoa que não seja católica, se ela apresentasse essas 4 qualidades, sobretudo a honestidade, melhor do que um candidato dito católico. Resumindo, deverá ser preferido o candidato que melhor encarna estes 4 princípios, de maneira particular a honestidade. Nós somos obrigados a votar, caríssimos, quando estiver em jogo, em risco, o bem da Igreja, nossa mãe, ou da pátria. E, meus amigos, eu vos lembro que nessas eleições a Santa Igreja e a pátria estão deveras ameaçadas. Este dever, essa obrigatoriedade, ele é imposto pela virtude da justiça, mais particularmente da justiça legal, pois cada cidadão tem o dever de contribuir com a sua parte para o bem comum da sociedade, como manda a virtude da justiça. E neste caso, fazer a nossa parte, colaborar com o bem comum, é votar. Um eleitor católico poderia ser dispensado, em consequência, de votar, quando, na sua opinião, a vitória de um candidato for indiferente para o bem da Santa Igreja e da pátria, ou quando parecer não haver razão proporcionalmente grave para não votar. Uma doença, uma viagem inadiável que cai no dia das eleições, despesas excessivas e fora das nossas condições. Mas, então, estaríamos dispensados de votar se o nosso voto, a escolha desse candidato, se a eleição de tal candidato fosse indiferente para o bem da Igreja ou da nação, sendo os 2 candidatos igualmente maus, ruins, desonestos e fora das condições que nós demos. Essas razões para nos dispensar devem ser tanto mais graves, quanto mais graves foram os interesses da Igreja ou do Estado que estiverem em jogo. Inclusive, os católicos, sobretudo os leigos, podem e devem defender o candidato que for mais apto para o cargo. Se pressentirem que, calando-se, há perigo de vencer o candidato pior, o mau candidato. Evidentemente, não se trata de subir em palanques e fazer comícios em praça pública, mas trata-se de, aparecendo a ocasião, propagar, por exemplo, a candidatura do candidato que melhor cumpre os quesitos. O silêncio dos bons é a vitória dos maus. Mas, claro, isso deve ser feito com muita caridade, evitando as vãs discussões e sem ser animado pelas paixões e movimentos irracionais, mas animados pela razão e pela sobriedade. E neste caso, a responsabilidade e o dever de falar que um candidato é melhor do que outro será tanto maior quanto maior for a influência que tal ou tal pessoa exerce na sociedade. Para escolher bem o seu candidato, o eleitor católico precisa primeiramente saber, com toda a clareza, qual o interesse ele deve ter em vista nessa escolha. Ou seja, como católicos, escolher o candidato mais apto para defender o bem comum e preservar a Santa Igreja.
Se todos os candidatos forem igualmente maus, ou seja, se todos eles forem igualmente desonestos, igualmente incompetentes, sem dinamismo, e forem todos eles hostis ou inimigos da Igreja de Deus, seria lícito, por exemplo, se abster do voto, não votar, votando em branco ou em nulo, mas o melhor mesmo seria, neste caso, não votar. Mostraria que não aprovamos nenhum dos candidatos. Mas, de maneira concreta, não é este, entretanto, o caso dos candidatos à presidência da República. Nem todos eles ameaçam, da mesma maneira, o bem e a liberdade da Santa Igreja, e nem todos eles ameaçam, da mesma maneira, o bem comum da nossa sociedade. Existem candidatos mais desonestos, publicamente falando, do que outros, sobretudo pelo histórico de vida. Os eleitores que votam conscientemente em um candidato inapto ou que ensinam a não votar no mais apto são maus eleitores. No foro de suas consciências, procuram tranquilizar-se com qualquer razão aparente para justificar as suas posições. Mas, no fundo, muitas vezes, são egoístas e não buscam o bem da sociedade. Para votar bem, devemos, por fim, caríssimos, implorar o auxílio divino para vencer as escolhas irracionais, puramente passionais e puramente egoístas. Devemos nos perguntar, por exemplo, elevando ao nível sobrenatural, se na hora da morte, minutos antes de nos apresentarmos diante de Deus, teríamos coragem de votar em tal ou tal candidato. Perguntar-se se no juízo final nós não teremos que temer de apresentar-nos diante de Deus, o divino juiz, com a cédula do mau voto na mão. Estas são, caríssimos amigos, algumas das indicações que devemos ter em mente e bem esclarecidas para que possamos desempenhar com total espírito de filhos da Igreja, de fiéis católicos que somos, no exercício dos nossos deveres cívicos, a sagrada missão de contribuir com a nossa pátria, amando-a e venerando-a, como nos ensina a virtude da piedade. Não cessemos de pedir a Deus que abençoe o Brasil, a nossa pátria amada, para que livre esta terra de Santa Cruz de todo mal e de toda desgraça. Confiemos muito, com muita fé, em Nossa Senhora Aparecida, ela que é a rainha e a padroeira do Brasil, para que nos livre dos males do comunismo e do socialismo, como ela pedia também ao aparecer em Pesqueira. Rezemos aos santos brasileiros que muitas vezes temos pouca devoção, a São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, São José de Anchieta, Santo Antônio de Santana Galvão, Santa Dulce dos Pobres e tantos beatos e mártires brasileiros, para que intercedam por nosso querido Brasil. Seria muito feliz, por exemplo, aquele que 9 dias antes das eleições iniciasse uma novena a algum destes santos pedindo pela pátria. E lembremos sempre, um católico pode agir como um católico e não como um cidadão, mas nunca poderá agir como cidadão sem agir como sendo um bom católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.